Eu assisti enquanto o meu sobrinho mais novo, com apenas 4 anos, desenhava com marcador permanente nas paredes impecáveis da sala de estar dela, e sorri por dentro, sabendo que cada traço era uma ferida aberta na sua obsessão pela perfeição. A cunhada gritara comigo na véspera: cuida deles, mas sem gritos ou castigos, eles são anjos, não monstros, como se eu fosse a empregada invisível da sua vida de Instagram. E ali estava eu, em silêncio, deixando o caos engolir a casa como um incêndio lento, porque a verdadeira vingança não é um tapa, é ver o mundo dela desabar pedaço por pedaço. 3 dias depois, quando o caos já cheirava a leite azedo e desenhos rabiscados em cortinas de linho importado, ela voltou do spa e encontrou o inferno que eu havia cultivado com paciência de monge, pratos partidos no chão da cozinha, o gato escondido debaixo do sofá coberto de migalhas, e as crianças, as preciosas crianças, rindo histericamente enquanto pintavam o espelho do banheiro com iogurte. Como é possível? Urrou ela, os olhos inchados de botox tremendo de fúria, e eu respondi calmamente: eu só segui as tuas regras, mana. Sem disciplina, só amor puro. Naquele momento, enquanto ela desabava no sofá, soluçando como se o mundo tivesse acabado, eu soube que a minha alma, esmagada por anos de humilhações disfarçadas de ajuda familiar, finalmente respirava livre. Mas isso era só o começo, o verdadeiro drama estava por vir, porque em Portugal, onde o fado nos ensina que a dor é inevitável, a vingança é uma arte que se cozinha devagar, como um cozido à portuguesa, até que ninguém escapa ao sabor amargo. O sol de Lisboa entrava pelas janelas altas do meu pequeno apartamento em Alfama, filtrado pelas cortinas finas que eu nunca me lembrava de lavar. Eram daqueles dias de verão em que o Tejo brilhava como um espelho partido, refletindo as promessas vazias da cidade. Eu, Ana, com 35 anos e uma pilha de faturas não pagas na mesa da cozinha, olhava para o telemóvel como se ele fosse um inimigo. A mensagem da minha cunhada, Sofia, piscava na ecrã: preciso de ti amanhã. Os miúdos precisam de companhia. Vais, não vais? Beijinhos. Beijinhos. Como se aqueles beijinhos falsos apagassem os anos em que ela me tratara como a cunhada pobre, a viúva inútil que sobrevivia com um salário de secretária numa agência de turismo falida. O meu irmão, o Pedro, morrera há 2 anos num acidente de carro na A1, deixando-me sozinha com as memórias e as dívidas. Sofia, a sua esposa perfeita, loira, magra, com um feed de Instagram cheio de viagens a Bali e jantares em Michelin, assumira o papel de rainha da família. Somos família, Ana, dizia ela sempre, enquanto me pedia favores que pareciam esmolas disfarçadas. Eu respondi: claro, que horas? Porque o que mais podia fazer? Recusar significava ser a vilã, a egoísta que não ajudava os sobrinhos. O João, de 7 anos, e o Tomás, de 4, eram os únicos pedaços do Pedro que me restavam. Mas no fundo, eu odiava como Sofia os usava como escudo para as suas manipulações. Eles adoram a tia Ana, mentia ela nas stories, enquanto me ligava à meia da noite para babysitting de emergência porque tinha uma reunião importante, que, na verdade, era um brunch com as amigas no Chiado. No dia seguinte, cheguei à casa dela em Cascais, aquela mansão branca com jardim impecável que o Pedro comprara com o suor de anos como engenheiro. O ar cheirava a jasmim e a dinheiro novo. Sofia abriu a porta com um robe de seda, o cabelo num coque perfeito, os lábios injetados num sorriso que não chegava aos olhos. Ana, minha querida. Entra, os rapazes estão a brincar no quarto. Ela beijou-me as bochechas, mas o seu perfume caro, Chanel, suponho, sufocava-me como uma névoa tóxica. Os miúdos correram para mim, o João com o iPad na mão e o Tomás agarrado a um carro de corrida. Tia. A mamã disse que tu vais ficar connosco o dia todo. O entusiasmo deles era genuíno, e por um segundo, o meu coração amoleceu. Abracei-os, sentindo o cheiro a shampoo de bebê e a inocência que Sofia tentava vender como perfeição. Mas então ela sentou-se na ilha da cozinha de mármore, cruzou as pernas e disse: só uma coisa, Ana. Eu sei que tu amas os miúdos, mas por favor, sem disciplina pesada. Nada de gritos, de castigos, de não podes. Eles são sensíveis, sabes? A terapeuta diz que time-outs traumatizam. Só amor positivo, ok. Eu congelei a chávena de café que ela me oferecera queimando-me os dedos. Sem disciplina. Sofia, eles têm 7 e 4 anos. Vão precisar de limites. Ela riu, um som tilintante como copos de cristal. Limites. Isso é coisa do século passado.
Eu leio livros sobre parentalidade consciente. Se eles portarem-se mal, distraí-los com uma atividade. Tu consegues, não consegues. És a tia fixe. E piscou, como se aquilo fosse um elogio. Eu assenti, engolindo o nó na garganta. Consigo. Mas enquanto ela saía para o seu dia de bem-estar no spa de Estoril, deixando-me com as chaves e uma lista de atividades divertidas, uma faísca acendeu-se no meu peito. Anos de ressentimento, as visitas onde ela me ignorava nas festas de família, os comentários sobre o meu estilo simples, em Alfama, a forma como herdara tudo do Pedro sem um pingo de culpa, borbulhavam como o vinho do Douro envelhecido demais. E se eu obedecesse? Exatamente como ela queria. Sem disciplina. Só amor positivo. Deixando o caos florescer como as eras selvagens que invadem as paredes antigas de Lisboa. O dia começou inocente. Fiz panquecas para o pequeno almoço, como na lista dela. O Tomás comeu metade e atirou o resto ao chão, rindo. Mas, tia. Em vez de o repreender, sorri e disse, que ideia fixe. Vamos fazer uma torre de panquecas no chão. O João juntou-se, e em minutos, a cozinha era um campo de batalha pegajoso. Limpei. Não. Deixei ficar, como um lembrete silencioso. À tarde, no jardim, dei-lhes baldes de água para brincar de rega. O Tomás encharcou o canteiro de rosas de Sofia, as rosas que ela mimava como filhas. Olha, tia, um rio. Eu aplaudi. Que rio lindo. Continua. O João encontrou as tesouras de jardim e cortou umas flores, para a mamã. Deixei. Quando Sofia chegasse, veria o estrago, rosas decapitadas flutuando na lama. A noite caiu com eles a recusarem o banho. Não quero, gritou o Tomás, atirando o pato de borracha contra o azulejo, rachando, distrai, lembrei-me das palavras dela. Vamos ler um livro em vez disso. Mas o livro virou confetes quando o João o rasgou, por acidente. Dormiram sujos, com barrigas cheias de doces que eu permitira sem limites. Quando Sofia voltou às 9, exausta mas radiante de óleo essencial, parou na porta da cozinha. O chão pegajoso, pratos empilhados, panquecas endurecidas como esculturas abstratas. Ana. O que aconteceu aqui? A voz dela era um sussurro afiado. Eu encolhi os ombros, inocente. Segui as tuas instruções. Amor positivo. Eles adoraram. Ela forçou um sorriso, mas viu tremor nos lábios. Obrigada. Amanhã é outro dia. Mas para mim, era o primeiro dia de uma guerra quieta. O caos era a minha arma, e eu mal começara a afiá-la. Enquanto deitava na cama de hóspedes, o som das ondas de Cascais ao fundo, pensei no Pedro. Ele teria rido disto, do absurdo da Sofia e das suas regras de ouro. Não deixes que ela te pise, mana, dissera ele uma vez, antes do acidente. Agora, eu não deixaria. O ressentimento crescia, uma raiz profunda como as oliveiras do Alentejo, e eu o regaria com paciência. No dia seguinte, Sofia ligou cedo. Podes ficar mais um dia. Tenho uma reunião em Lisboa. Claro que podia. E assim começou a rotina, ela saía, eu entrava, e o caos multiplicava-se. O Tomás aprendeu que podia atirar comida sem consequências, o João testava limites, pintando as paredes com sumo de laranja. Que arte linda, elogiava eu, e eles riam, livres pela primeira vez. Sofia notava, claro. As mensagens chegavam, por favor, limpa um bocado. Mas eu respondia, sem stress, eles estão felizes. E ela, presa no seu mundo de aparências, engolia. Até ao terceiro dia, quando o Tomás quebrou o vaso chinês, herança da avó, e o João escondeu o portátil dela debaixo do sofá, coberto de biscoitos esfarelados. Ela explodiu ao telefone, Ana, isto é ridículo. Eles estão selvagens. Eu respirei fundo, sentindo o veneno doce da vingança. Tu disseste sem disciplina. Eu só. Amo-os como pediste. Silêncio. Depois, vem cá agora. Precisamos falar. Cheguei a Cascais sob um céu de nuvens baixas, o ar pesado como o fado de Amália. Sofia esperava na sala, os miúdos a brincarem no quarto, sozinhos, como ela aprendera a tolerar.
Senta-te, disse ela, servindo-me um chá que eu não queria. Os seus olhos, habitualmente frios como o Atlântico em inverno, agora faiscavam. Ana, eu aprecio a tua ajuda, mas isto não está a funcionar. Os miúdos precisam de estrutura, mas sem a tua laxidão. Laxidão. A palavra cortou como uma navalha. Laxidão. Tu proibiste disciplina. Eu segui as tuas regras à risca. Ela inclinou a cabeça, o colar de pérolas balançando. Talvez eu tenha sido demasiado rígida. Mas tu és a adulta aqui. Devias saber melhor. Souber melhor. Como se eu, que criara sozinha após o Pedro, não soubesse o que era caos real. O luto que me acordava às noites, o vazio de Alfama onde os vizinhos sussurravam, pobre Ana, viúva tão jovem. E ela, a cunhada perfeita, a roubar-me até os miúdos com as suas regras. Talvez devesses ficar tu em casa, Sofia, disse eu, a voz baixa mas firme. Em vez de spaspas e reuniões. O silêncio foi ensurdecedor. Ela ergueu-se, os punhos cerrados. Não me faltes ao respeito. Tu precisas disto, do dinheiro que te dou pelo babysitting. Sem mim, estás perdida. E ali estava, a verdade nua, o veneno que ela enxertava devagar. Eu sorri, pela primeira vez em meses um sorriso verdadeiro. Preciso. Talvez. Mas e tu, Sofia? Precisas de mim para fingir que és a mãe do ano. Saí dali com o coração a martelar, o Tejo ao fundo como testemunha. A guerra declarada, e o caos era só o primeiro tiro. Os dias seguintes foram uma dança perigosa, como o fado que ecoava das ruas de Alfama nas noites quentes. Sofia não me ligava, mas os miúdos sim, mensagens de voz do João, tia, quando vens? A mamã está chateada. E o Tomás, com a voz trêmula, sinto saudades das panquecas no chão. Inocentes, eles. Armas perfeitas no meu arsenal silencioso. Eu voltei ao trabalho na agência, respondendo e-mails sobre tours ao Porto e ao Douro, mas a minha mente vagava para Cascais. O ressentimento fervia, misturado com culpa, e se eu estivesse a magoar os miúdos? Não, convinha-me. Eles floresciam no caos, era Sofia quem murchava, como uma flor de estufa exposta ao vento atlântico. Uma semana depois, o inevitável, uma chamada da mãe do Pedro, a minha sogra, a Dona Maria, de Coimbra. Ana, o que se passa com a Sofia? Ela diz que tu estás a estragar os netos. A voz dela era rouca, envelhecida pelo tabaco e pelas saudades do filho. Expliquei, omitindo o veneno, ela pediu sem disciplina, mãe. Eu só obedeci. Dona Maria suspirou, o som de um fado antigo. Essa rapariga sempre foi exigente. Mas tu, Ana, és a sangue do Pedro. Não deixes que ela te use. Palavras que me aqueceram como um copo de ginginha no inverno. Obrigada, mãe. No fim de semana, Sofia apareceu no meu apartamento sem aviso. Alfama estava viva com o cheiro de sardinhas assadas e o som de guitarras. Ela subiu as escadas estreitas de saltos altos, o rosto maquiado como uma máscara. Podemos falar. Entrou, enrugando o nariz para o meu sofá gasto. Bonito aqui. Tão. Autêntico. Autêntico. Código para pobre. Servi-lhe um café fraco, e ela foi direta, eu exagerei. Volta, por favor. Os miúdos precisam de ti. E eu. Dou-te mais dinheiro. O suborno, nu e cru. Aceitei, mas com condições internas, continuaria o jogo. Amor positivo, caos garantido. De volta a Cascais, o primeiro dia foi teste. Sofia observava de longe, fingindo ler e-mails. Deixei o Tomás comer gelado no sofá, chocolate derretendo nas almofadas de veludo. Que diversão, exclamei. Ela mordeu o lábio, mas disse nada. O João, encorajado, ligou a TV no máximo e dançou em cima da mesa de centro, arranhando a madeira. Sofia interveio, cuidado, amor. Mas olhou para mim, acusadora. À noite, confessou-se no vinho, sinto-me tão culpada, Ana. O Pedro odiaria ver-me assim, estressada. Usar o nome dele como escudo. Ele amava-te, Sofia.
mas também me amava a mim. Bebia em silêncio, o mar rugindo fora. O caos escalou devagar. Uma semana, e as rotinas dela rachavam. O Tomás recusava-se a vestir roupa, andávamos pela casa em cuecas, rindo. O João mentia sobre tarefas escolares, e eu distraía, com desenhos, nas paredes, nos livros dela. Sofia limpava furiosamente à noite, os olhos vermelhos. Estás a gostar disto, não estás? Perguntou uma vez, a voz baixa. Gostar. Só sigo as regras. Mas por dentro, exultava. Cada mancha era uma cicatriz no ego dela, cada grito abafado uma vitória para a Ana que fora pisada. Então veio o incidente do jardim. Deixei os miúdos com as mangueiras, brinquem livres. E em meia hora, o relvado era um pântano, flores afogadas. Sofia chegou cedo de uma reunião, o carro de luxo atolado na entrada enlameada. Ana. Isto é inaceitável. Gritou, os saltos afundando na lama enquanto tentava puxar o Audi para fora. Eu observei da varanda, calma. Eles só estavam a ser criativos. Amor positivo, lembra-te. Ela olhou para mim, o rosto sujo de lama, e pela primeira vez, vi medo nos olhos dela. Medo de perder o controle, de a fachada perfeita rachar como um azulejo antigo. Naquela noite, discutimos. Tu estás a sabotar-me de propósito, acusou ela, o copo de vinho tremendo na mão. Sabotagem. Eu. Tu é que me meteste nisto, Sofia. Anos a tratar-me como lixo, a usar os miúdos como isco. Agora, aguenta. As palavras saíram como veneno, e ela recuou, pálida. Eu. Lixo. Eu ajudei-te depois do Pedro. Mentira. Ela ajudara com migalhas, enquanto herdava a casa, o carro, a vida dele, ajudaste. Com o quê? Com pena disfarçada. Lágrimas dela, genuínas pela primeira vez. Sinto-me tão sozinha, Ana. Sem ele, sem nada. Por um segundo, compaixão. Mas o ressentimento era mais forte. Então aprenda a estar sozinha. Como eu aprendi. Saí para a praia, o vento salgado limpando a alma. O mar de Cascais lambia a areia, e eu chorei, pelo Pedro, por mim, pelo caos que libertara. Mas a vingança não parava, era um rio, e eu o deixaria correr. Os dias viraram semanas. Sofia contratou uma empregada, mas demitiu-a quando os miúdos a ignoraram, treinados no meu amor positivo. As festas de família em Coimbra tornaram-se tensas, Dona Maria notava, os netos estão selvagens, Sofia. E ela olhava para mim, culpada. Eu aprofundava o psicológico, contava histórias do Pedro aos miúdos, versões onde ele era o herói divertido, não o marido perfeito que ela vendera. O teu pai adorava bagunça, como vocês. Eles repetiam a ela, mamã, o papá deixava-nos fazer tudo. Ela rangia os dentes, a terapeuta dela sugerindo meditação. O clímax veio num sábado. Festa de aniversário do João, com amigas dela, as loiras de Pilates. Eu estava lá, ajudando. Deixei o Tomás solto, bolos no chão, balões estourados, presentes rasgados. As amigas riam no início, que fofo, mas quando o caos invadiu a piscina, brinquedos flutuando, água suja, os olhares mudaram. Sofia, controla isso. Ela tentou, voz trêmula, meninos, por favor. Mas eles, meus aliados inocentes, ignoraram. Um balão molhado acertou na cara de uma convidada, e o riso morreu. Sofia desabou no quarto, soluçando. Porquê, Ana? Porquê fazes isto? Sentei-me ao lado dela, a voz suave como seda rasgada. Porque tu me fizeste isto primeiro. Anos de humilhação. Agora, sente. Ela ergueu o rosto, quebrada. Eu. Sinto muito. Pelo Pedro, por tudo. Palavras vazias. Talvez. Mas o caos parara, por hora. A vingança era doce, mas o vazio permanecia. O que viria a seguir? O outono chegou a Cascais como um manto cinzento, as folhas das oliveiras no jardim de Sofia caindo como confetes melancólicos. O ar cheirava a castanhas assadas dos vendedores ambulantes na marginal, mas dentro da casa, o cheiro era de tensão,
leite coalhado esquecido, desenhos desbotados nas paredes. Sofia mudara, os robes de seda deram lugar a leggings desbotadas, o maquilage perfeito agora borrado por noites sem sono. Os miúdos, sentindo a fragilidade dela, grudavam-se a mim como lapas, pedindo mais panquecas no chão, tia. Eu continuava o jogo, mas com camadas mais profundas, escavando o psicológico como um arqueólogo em ruínas romanas de Évora. Não era mais só caos físico, era emocional. Contava-lhes histórias do pai com twists. O teu papá, quando era miúdo em Alfama, subia aos telhados e atirava laranjas aos carros. A avó ficava furiosa, mas ele ria. Eles repetiam, testando limites com ela. Mamã, podemos atirar laranjas. Sofia negava, voz fraca, não, isso é perigoso. Mas o dano estava feito, ela via o fantasma do Pedro em cada rebeldia. Uma noite, após uma discussão onde o João atirara o prato ao chão, como o papá, ela ligou-me para o quarto de hóspedes. Ana, preciso de ajuda de verdade. A terapeuta diz que é trauma acumulado, mas eu sei que é tu. Sentei-me na cama, o lençol frio contra a pele. Eu só mostro amor, como pediste. Ela soluçou, o som ecoando como o lamento de uma fadista no bairro alto. Não é só isso. Desde o Pedro, sinto-me culpada. Ele morreu por minha causa, discutimos antes, sobre dinheiro, sobre a vida. Se eu fosse melhor. As palavras saíram engolfada, segredos que eu nunca imaginara. Culpa. A cunhada perfeita, corroída por dentro. Por um instante, a minha vingança vacilou. Sofia, todos erramos. O acidente foi destino. Mas ela abanou a cabeça. Não para mim. E tu, Ana, odeias-me por herdar tudo. Eu vejo nos teus olhos. Sim, via. Mas agora, com a confissão dela, o caos ganhava forma. Não era só destruição, era catarse. Talvez, admiti. Mas e se partilhássemos? A casa, os miúdos, a memória dele. Ela ergueu os olhos, vermelhos. Partilhar? Como? Começámos devagar. Eu mudei-me temporariamente para Cascais, não como babysitter, mas como tia residente. Sofia relaxou as regras, um pouco de disciplina, mas eu infiltrava o caos seletivo, dias de liberdade total, onde os miúdos corriam soltos, recordando o Pedro. Ela observava, aprendendo a rir em vez de controlar. Mas o drama não acabava, era psicológico, e as feridas reabriam. Uma visita da Dona Maria trouxe à tona velhos fantasmas. Em Coimbra, no almoço familiar com bacalhau à Brás, ela confrontou Sofia, os netos estão mal educados. O Pedro educou-os melhor. Sofia chorou na cozinha, e eu, limpando pratos, sussurrei, é o caos que cura, mana. Deixa fluir. De volta a Cascais, ela propôs terapia conjunta. Para nós, Ana. Para curar isto. Aceitei, relutante. As sessões no consultório minimalista de Estoril eram cruas, eu vomitava anos de ressentimento, as festas onde ela me ignorava, os comentários sobre a minha solidão patética. Ela confessava, eu invejava-te. Tu eras a sangue dele, eu só a esposa troféu. Revelações como punhais. O terapeuta, um homem calmo com sotaque alentejano, guiava, a vingança é um ciclo. Quebrá-lo requer vulnerabilidade. Eu assentia, mas por dentro, o caos sussurrava, mais um empurrão. Então, o golpe mestre. Descobri e-mails antigos do Pedro no portátil dela, discussões sobre divórcio, ele cansado da perfeição dela. Mostrei-lhe numa noite de vinho tinto, o mar tempestuoso fora. Lê isto, Sofia. Ele queria sair. Ela leu, o rosto esbranquiçando. Por que me mostras? Para libertares. O caos não é só dos miúdos, é teu, dentro de ti. Ela desabou, admitindo adultérios passados, medos de não ser suficiente. Chorei com ela, pela primeira vez unidas no luto. Mas a vingança tem garras. No dia seguinte, os miúdos, sentindo a fraqueza dela, rebelaram-se. Tomás trancou-se no quarto com os brinquedos dela, João espalhou segredos, da tia, na escola, a mamã chora porque o papá a odiava. A escola ligou, precisamos de falar sobre o comportamento.
Sofia enfrentou-me na sala, olhos selvagens. Tu armaste isto. Ensinaste-lhes a magoar-me. Nega, não. É o teu caos interno saindo. Brigamos, pratos voando, eco do meu próprio caos. Ela gritou, sai da minha casa. Saí, mas não sem plantar a semente final. Os miúdos escolhem-me a mim, Sofia. Pensa nisso. Sozinha em Alfama, o fado nas ruas curando as feridas, soube que o ciclo girava. A vingança fora doce, mas o preço era alto, corações partidos, como o Tejo após a tempestade. O inverno de Portugal é traiçoeiro, como um amante infiel, dias de sol tímido em Lisboa, noites de chuva que transformam as ruas de Alfama em rios de memórias. Voltei ao meu apartamento, o eco dos miúdos ausente como um buraco no peito. Sofia cortara contacto, mas as mensagens da escola chegavam. O João fala de si, Senhora Ana. Ele parece confuso. Confuso. Como todos nós. Eu trabalhava mais, tours de Natal ao Porto enchendo o calendário, mas o psicológico ruía-me. Sonhos com o Pedro, ele rindo do caos, dizendo, bem feito, mana. Acordava suada, o cheiro a mar distante. A vingança vencera. Ou só criara mais monstros? Dona Maria ligou de Coimbra, voz urgente, Ana, vem cá. A Sofia está mal. Os miúdos também. Fui, o comboio ave cortando o Alentejo plano como uma lâmina. Em casa dela, cheiro ensopado de borrego, encontrei Sofia na mesa, magra, olhos fundos. Os miúdos abraçaram-me, sussurrando, a mamãe grita agora. Queremos a tia. Conversa dura. Eu errei, Ana, disse ela, mãos tremendo. O caos que deixaste. Abriu tudo. Eu via o Pedro em cada bagunça, e doía. Admiti, eu queria que doísse. Por todos os anos que me roubaste. Lágrimas partilhadas, como vinho derramado. Propus trégua, eu voltava, mas com equilíbrio. Disciplina suave, caos controlado, dias de liberdade Pedro, onde contávamos histórias e bagunçávamos juntos. Ela aceitou, quebrada mas renascida. Somos família, afinal. A cura era lenta, como vinho do Douro a maturar. Terapias continuaram, revelando camadas, a inveja dela pela minha autenticidade lisboeta, o meu medo de ser esquecida. Os miúdos floresciam, João desenhava em papel agora, Tomás aprendia limites com risos, não gritos. Mas o drama psicológico não dorme. Uma noite, Sofia encontrou uma carta antiga do Pedro para mim, se algo me acontecer, cuida dela, mana. Ela é frágil por baixo. Chorou nos meus braços, ele sabia. E eu falhei. Abracei-a, o ressentimento dissolvendo como açúcar no chá. O Natal em Cascais foi mágico, árvore com bolas de alfama, fado suave no fundo, miúdos a abrir presentes sem rasgar tudo. Sofia sorriu genuíno, obrigada, Ana. Pelo caos que nos salvou. Mas no ano novo, o twist, ela anunciou venda da casa. Para recomeçarmos. Metade para ti. Choque. Porquê? Porque mereces. E eu aprendi, controlo não é amor. Aceitei, o dinheiro libertando-me de Alfama para um lugar maior, perto deles. A vingança transformara-se em redenção, mas o coração guardava cicatrizes, lembrete de que, em Portugal, o fado ensina que a dor leva à luz. A primavera explodiu em Cascais como um fado alegre, flores de jacarandá tingindo as ruas de roxo, o ar leve com promessas de renascimento. Eu mudara para uma casa modesta na Marginal, o dinheiro de Sofia permitindo paredes brancas e um jardim pequeno onde plantava rosas, não perfeitas, mas selvagens. Os miúdos visitavam fins de semana, Sofia partilhando custódia como iguais. Somos equipa agora, dizia ela, e pela primeira vez, eu acreditava. Mas o psicológico é um labirinto, saídas levam a novos becos. Noites sozinha, eu questionava, fora vingança ou justiça. O Pedro sussurrava nos sonhos, amor, mana. Sempre amor. Acordava com o Tejo calmo, decidida a construir. Trabalhei num novo emprego, guia turística personalizada, levando famílias a segredos de Lisboa, o Castelo de São Jorge, os miradores com vistas eternas. Contava histórias do Pedro aos clientes, misturando fado e risos.
Sofia juntou-se uma vez, tímida, quero aprender a ser real. As sessões de terapia viraram amizade. Revelamos mais. Ela confessou a Feres durante o casamento, para preencher o vazio, o luto que me fizera odiar o mundo. O caos foi a minha terapia, ri ela. E a tua vingança, a minha salvação. Os miúdos cresciam, João, agora 8, escrevia poemas sobre o rio de panquecas, Tomás, 5, desenhava famílias unidas. Dona Maria visitava de Coimbra, aprovando, finalmente, paz. Como o Pedro queria. Mas o drama espreitava. Uma ex-amiga de Sofia, invejosa, espalhou rumores, a cunhada destruiu a família perfeita. Blogs de mães lisboetas zumbiam. Sofia vacilou, e se perder tudo outra vez? Abracei-a na praia, não perdeste. Ganhaste verdade. O clímax veio no verão, num piquenique no guincho. Vento forte, dunas dançando. Os miúdos correram soltos, caos controlado. Sofia e eu falámos horas, eu invejava a tua força, Ana. Viúva, mas de pé. E eu, a tua luz. Mas agora, partilhamos. Um telefonema mudou tudo. A escola do João reportou bullying, ele, o miúdo selvagem da mãe maluca. Sofia chorou, é o meu passado voltando. Mas juntas, enfrentamos, reunião com diretores, terapia para ele. Somos fortes, disse eu. A vingança morrera, no seu lugar, laços tecidos como rendas alentejanas. Sofia namorava um tipo simples de Setúbal, alguém real. Eu, encontros casuais em Alfama, dançando fado sem dor. Outono trouxe equilíbrio. A casa vendida dividir herança, comprei um estúdio em Lisboa, perto de tudo. O caos falou, brinquei com ela uma noite de vinho. E salvou-nos. O ciclo da vida em Portugal é como o Tejo, calmo na superfície, turbulento nas profundezas. 2 anos após o caos inicial, estávamos transformadas. Sofia, agora com linhas de riso nos olhos, gerenciava uma boutique de moda sustentável em Cascais, coisas autênticas, como tu me ensinaste, Ana. Os miúdos, fluorescentes, João sonhava ser escritor, Tomás artista, ambos com um brilho selvagem que o Pedro aprovaria. Eu, aos 37, sentia-me plena. O meu negócio de tours crescia, levando grupos a Vinhas do Douro, contando histórias de resiliência portuguesa. Namorei um músico de fado, alto e de mãos calejadas, que me fazia rir como o irmão fizera. Tu és o meu caos bom, dizia ele. Mas o psicológico nunca dorme de todo. Aniversário do Pedro, fomos à praia em família, acendendo velas na areia. Lágrimas vieram, dela por culpa, de mim por perda, dos miúdos por um pai fantasma. Ele está no vento, disse Tomás, e rimos através da dor. Dona Maria, agora frágil, mudou-se para perto, em Lisboa. Vocês curaram-se, sussurrou na cama de hospital, antes de partir pacificamente. Herança emocional, a mãe sem controlo. Sofia e eu, cunhadas irmãs, partilhávamos segredos. Ela confessou, a tua vingança foi o melhor que me aconteceu. Despiu-me das mentiras. Eu, e tu, ensinaste-me perdão. O fim. Não há fins em drama, só capítulos. Uma noite de fado no Adega Machado, miúdos dormindo em casa, brindamos, ao caos que fala a verdade. O cantor lamentava amor perdido, mas nós dançávamos, livres. Naquela casa de Alfama, com o Tejo eterno, sob, a vingança fora ponte para cura. Em Portugal, onde o sol sempre volta após a chuva, o coração aprende a florescer no caos. E assim, o fado continua, não de dor, mas de vida.